Fala galera, aqui é o Professor Pro, com mais um vídeo para você professor e você estudante. Resolvi trazer alguns vídeos falando sobre o uso dos macetes, das estratégias no ensino da matemática, no ensino de matemática. Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Já vi alguns vídeos, inclusive alunos me mandam vídeos desse tipo, falando assim, ficarem tudo mais fácil, professor. Então, resolvi comentar aqui sobre esse tipo de vídeo. Já vi alguns vídeos que mostram que pode ser aplicado alguns macetes para ensinar alguns conteúdos. Porém, no vídeo não deixa claro se esses macetes podem ser aplicados para todos os casos ou não. Então, por exemplo, um aluno está lá no ensino fundamental, aprendendo um determinado conteúdo, e ele vai lá e vê um macete. Aí lá no vídeo não falou, você pode fazer isso para todos os casos. Não falou, só falou lá, faz isso, fica tudo mais fácil. E aí o aluno entende que aquilo é para todos os casos. Então, em vez de melhorar a situação, vai piorar a situação, porque o aluno vai levar aquilo para todos os casos. Resolvi fazer esse vídeo para esclarecer que nem tudo que é mostrado, ali por alguns vídeos, a gente não pode confiar e generalizar para todos os casos, tá? Um determinado valor de algo não entra para todos os casos. E aí eu fico questionando por que as pessoas não fazem um vídeo esclarecendo melhor o vídeo, sobre esse tipo de conteúdo. Então, chego com relação aí, vamos lá ver esse vídeo que eu separei para vocês sobre esse tipo de conteúdo. Nesse caso, já recebi vídeos falando sobre o uso da raiz quadrada, fazendo dessa forma aqui que eu vou explicar agora, Eu vou explicar como é que foi feito no vídeo. Por que eu não vou mostrar o vídeo, gente? Para não divulgar o nome de ninguém, de nenhum canal, Porque eu não tô querendo desmerecer ninguém aqui. Só tô falando que a pessoa que faz esse tipo de vídeo deve deixar claro o tipo de situação que ele está trabalhando ali, Se vai ser para todos os casos ou não, tá? E aí, um vídeo que eu vi, que já me mandaram, fala o seguinte: quando eu tenho a raiz quadrada dos números, porque lá não fala quais são os casos, Lá ele é como se ele estivesse falando para todos os casos, porque ele não fala que é só para esses daqui, por exemplo. Ele fala o seguinte, que quando eu tiver a raiz quadrada de um número, fica tudo mais fácil fazendo o seguinte: eu posso fazer a soma, do meu radicando aqui, do meu número que está aqui dentro da raiz, e depois subtrair pelo meu expoente. Por exemplo, 2 mais 5, que é os números que estão aqui dentro, subtraindo a minha raiz, que é a raiz quadrada, que tem índice 2, tá? Isso é igual a 2 mais 5, 7, que menos 2 é 5, de fato, tá? E aí ele fala que então ficou tudo mais fácil, que a raiz quadrada de 25, ele sabe que agora é 5. Aí ele faz os outros. 6 mais 4 menos 2, isso vai ser igual a 6 mais 4, 10, menos 2, 8. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 64 é 8, tá? E aí tem o 196, de acordo com aumentando o número, então vai ficar 1 mais 9 mais 6, subtraindo 2. Então, subtraindo aqui vai ficar somando primeiro e depois subtraindo, 1 mais 9, 10, 10 mais 6, 16 menos 2, 14. Ou seja, a raiz quadrada de 196 seria 14. E o último aqui, que ele mostra lá no vídeo, ele diz que 2 mais 8 mais 9, isso menos 2, vai ser a raiz quadrada de 289. 2 mais 8, 10, mais 9, 19, menos 2, 17. Então, a raiz quadrada de 289, de fato, é 17, Então, aí ele fala, só fala esses casos aqui no vídeo. E aí, deixa a pessoa entender que funciona para todos os casos, Então, eu não sou contra esse tipo de vídeo, mas que esclareça, pessoal, você pode fazer isso para esses números, Que é muito mais difícil, que eu vejo dessa forma aqui, Você vai ter que memorizar os números que vocês podem fazer isso e os que não podem, Como assim? Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36, vamos fazer o macetinho, que ele diz que pode fazer o macete. Então, vai ficar 3 mais 6 menos 2. Subtraindo aí, vai ficar igual a 3 mais 2, 3 mais 6 vai dar 9, menos 2, 7. E que a raiz de 36, todo mundo sabe, que a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por que 6? Porque quem entende o conceito é muito mais prático, Qual o número que eu multiplico ele vezes ele mesmo, que dá o número aqui dentro? Então, é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Pronto.
ficou muito mais fácil encontrar a raiz dessa forma, né, pessoal, entendendo o conceito. E aí, né, olha aqui então, aqui deu 6, aqui deu 7, qual que tá correto? É lógico que é o de baixo, né, gente? Então, é isso aqui. Isso aqui é diferente, não. Isso aqui é igual a 6, isso aqui é diferente, tá? Porque a raiz quadrada de 36 não é 7, e sim 6. Ou seja, já encontrei um caso aqui que não funciona ali, né? Então, ele só colocou esses casos lá no vídeo e que ficou como se a pessoa entendesse que funcionasse para todos os casos. Mas não, gente, só para esses casos. Deve ter mais alguns poucos aí, né? Mas para a grande maioria não vai funcionar. Então, se atente, tá? Entenda os conceitos para depois vir para os macetes, tá? Se a pessoa entende o conceito, ela vai saber que na hora que ela tiver uma prova, que a raiz quadrada de 36, ela não pode fazer esse processo, porque isso aqui não é válido para todos os casos, tá? Então, é isso que eu estou falando. Tá? Eu não sou contra os macetes, e sim, mas os macetes que a pessoa deixa claro para o aluno, o que ele pode fazer, o que ele não pode, se aplica a todos os casos, se não aplica, tá? Então, é isso que eu estou falando. E o outro vídeo que eu vi foi isso aqui, tá? Ele diz o seguinte: quando eu tenho uma raiz quadrada com 3 algarismos, eu posso fazer a seguinte forma. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 3 algarismos, 961. Raiz quadrada de 961, ele diz no vídeo que é só fazer o seguinte: corto o número que está aqui no meio, aí eu faço a raiz de 9, raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 9, que todo mundo sabe que vai ser 3, e a raiz quadrada do último número, que vai ser a raiz quadrada do número 1, que vai ser 1. Aí eu posso pegar esse resultado nessa ordem aí e colocar aqui, ó, 31. Esse é o resultado da raiz quadrada de 961. Professor, isso aí é aplicado para todos os casos? Não, porque tem alguns números que a gente não vai conseguir extrair a raiz quadrada dele exata, tá? E por isso não vai ser aplicado para todos os casos. Então é isso que eu falo. A pessoa que fez o vídeo, ela poderia muito bem falar: ó, pessoal, isso aqui vai funcionar para todos os números de 3 algarismos que a raiz for exata. Pronto, gente, deixou claro. Aí o estudante vai saber que ele só vai poder fazer ali quando as raízes for exatas, né? E também tem casos ali de algumas raízes que até a pessoa confunde, né? Por exemplo, esse caso aqui, ó. Se eu pegar um número, vamos pegar, por exemplo, 14 aqui, que vai dar uma raiz exata 14, né? Por exemplo, para mim saber qual número que vai dar a raiz exata 14, eu vou ter que multiplicar 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. 1 vezes 4, 4 e 1 vezes 1, 1. Somando, vai ficar 6, 9, 1. Então, vai ficar 196. Ou seja, se eu pegar aqui agora a raiz quadrada de 196, isso vai ser igual. Presta atenção. Nesse caso aqui, eu vou cortar o número do meio, que é o 9. Então, vai ficar a raiz quadrada do número 1, que é 1. E a raiz quadrada do número 6, que não vai ser exata. É isso que eu estou querendo dizer, tá? A raiz quadrada do número 6 não é exata. Ou seja, aqui o 1 eu encontrei, mas e o próximo número? Não sei, né? Então, nesse caso, se eu tivesse a raiz quadrada de 196, eu não teria como encontrar, porque a raiz de 6 ela não é exata aqui, né? Então, nesse caso, é que o resultado tinha que dar 14, mas a raiz de 6 não é exata. Então, não tem como chegar no 4 aqui. É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, não é aplicável para todos os casos, porque existem algumas raízes ali, né? Quando eu tiver a raiz de 3 algarismos, vai ter alguns números ali dentro, quando eu for extrair a raiz, que não vai dar uma raiz exata. Então, é por isso que não é. Mas, para os casos que tiver a raiz exata, é aplicável. Nesse caso aqui, ó, quando eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada do número 100. Se eu fizer a raiz desse número aqui, vai dar 10. Se eu fizer a raiz quadrada de 121 usando esse macetezinho aqui, vai dar 11, né? Que vai dar 11. Se eu fizer a raiz quadrada de 144 aqui, vai dar 12. Se eu fizer a raiz quadrada usando esse macetezinho, tá? Que eu falei lá no primeiro, né? No enunciado que ele falou, né? Que poderia aplicar. De 169, que é de 3 algarismos, vai dar raiz quadrada de 1 é 1, então vai dar 1. E a raiz quadrada de 9, 3, vai dar 3. De 400, a raiz quadrada do número 4 é 2. A raiz quadrada de 0 aqui, que é o último algarismo, é 0. Então, deu 20. Raiz quadrada de 441 vai ser 2 do número 4 e do 1. Então, deu 21. Raiz quadrada de 484 deu 2 o primeiro e o último também 2. Então, 22. Raiz quadrada de 900 vai ser raiz quadrada de 9, que é 3. Raiz quadrada de 0, que é 0. Pronto. E a raiz quadrada de 961, que foi aquele caso ali. Raiz quadrada de 9, que é 3. E a raiz quadrada de 1, que é 1. Pronto. Ou seja, só são aplicáveis a raiz quadrada
de 3 algarismos para esses números aqui que vão dar uma raiz exata, tá? Uma raiz exata que eu falo desses algarismos aqui que diz o macete, tá, pessoal? Não é aplicável para todos os casos, porque nesses casos aqui, tem alguns casos que não dá raiz exata, e aí a gente não consegue. Então, a gente pode dizer que sim, que é aplicável, porém, não para todos os casos, porque existe raiz ali que não vai dar exata, tá? Então, atente-se a isso. Então, o mais fácil aqui, se a pessoa está com dúvida na hora, é entender o conceito, né? Como é que eu extraio a raiz quadrada de um número? Expliquei ainda agora. É procurar dois números, multiplicado ele por ele mesmo, que dá o número aqui de dentro. Mas quando eu tenho um número muito grande, que nem em caso aqui 961, 196, aí eu vou ter que fazer a fatoração, né? Por exemplo, aqui 196 eu fatoro, eu decomponho em fator primo, né? Eu faço a divisão aqui por fatores primos. E aí o resultado que eu encontrar aqui depois da fatoração, né? E colocar ele dentro da raiz, vou fazer todo o processo de radiciação, que eu não vou explicar aqui agora, e aí encontro o resultado. Então a maneira mais correta é fazer isso, tá? Porque o macete aqui não é aplicado para todos os casos, por conta dessas raízes, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? De vocês entenderem um pouco sobre os macetes, quanto que é aplicável, quanto que não é. Então, estudem, veja se é aplicável para todos os casos ou não, tá? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você curtiu, também deixe sua curtida. E se você quiser compartilhar com outras pessoas, também pode compartilhar. E se você quiser ainda inscrever no meu canal, eu te convido a conhecer todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.